foi muito engraçado. O que mais me chamou a atenção foi você Ah, falar assim: ah, eu sei com os meus cachorros com salsicha, com salame, com pão. Nossa, eu me vi em você, porque é exatamente tudo que eu fazia: salame, pão. Eu falei, gente, ela vai me entender exatamente o que eu estou passando. que legal. Tu viu isso lá nas aulas grátis que a gente faz, aquelas aulas gratuitas? Foi, foi, É? foi. Legal. E eu já tinha vindo de outro curso, que também era um adestramento positivo, só que eu não me adaptei muito ao curso, Uhum. era completamente positivo, mas assim, foi numa fase ruim também que eu entrei, foi na época que começou a Covid, minha mãe ficou internada, eu peguei Covid também, então eu acabei ficando muito perdida e eu não estava conseguindo fazer nada assim com ela, e eu acabei me frustrando muito também, né? Porque é o que eu te falei, muitas vezes eu olhava o curso, isso vai ser fácil de fazer. Aí eu ia tentar fazer, não conseguia, eu chorava, mas assim, eu chorava de parecer que tinha acontecido alguma coisa. Às vezes eu chegava em casa chorando, minha mãe, que é isso, menina? Falava, mãe, eu não sei o que eu vou fazer com essa cachorra, eu não sei, eu não sei. E depois eu falei assim, tem que ter uma solução. Eu falei, eu vou começar a procurar. E foi onde eu vi um vídeo seu, eu vi você falando e vi você falando exatamente o que eu estava passando, de, você sai com o cachorro, leva salsicha, leva isso e não consegue. Eu falei, eu preciso. E eu fiz o primeiro curso, aquele gratuito, de uma Uhum. semana, e me apaixonei. Eu falei, eu sei que aqui vai dar certo. Ai, que bom, que legal. E tu te lembra, então, tu te lembra como que tu me conheceu? Tipo, tu falou que foi num vídeo, foi direto Foi no procurando no evento, Instagram. Foi é? no Instagram, foi procurando lá, passando. E eu fui procurando, procurando, e sempre quando eu vi alguma coisa de adestramento, de aula, de algum anúncio, eu entrava para me ver o que que era. E eu Uhum. assisti um vídeo seu e eu vi, na época você estava falando que ia começar a primeira semana, tinha o nome da semana, não lembro qual era o nome da semana, Era o que era uma mapa? semana. Um mapa, O isso, mapa. foi uma semana. Aí eu falei, vou assistir, vou fazer. Aí eu assisti, gostei muito, falei, vai dar certo. Falei, Que é aqui legal. que eu vou ficar, vai dar certo. Que legal, que bom. E antes de tu conhecer o meu método, enfim, como é que era a tua vida, o teu passeio com a Valentina, a situação com a Valentina, antes de tu conhecer o método, como é que tu te sentia? Então, assim, eu nunca tive convivência com cachorro e nunca, não sabia como era ter um cachorro. Eu sempre tive gato, né? Tive uma gatinha Hum, comigo durante 12 anos. Então, para mim, assim, cachorro era igual gato, né? Você deixa ele aí e ele vai se criar sozinho. Se você quiser que ele faça alguma coisa de outro mundo, você vai ensinar. Se não, tá tudo bem. E eu não queria mais bicho também, né? Ela apareceu aqui do nada, assim. Minha irmã saiu e ela tava na rua. Aí minha irmã pegou e trouxe ela pro apartamento, né? Aí eu tinha acabado de sair de um relacionamento e tudo, vi aquela coisinha bonitinha, toda desnutrida. Eu falei, vou ficar com ela. Nem pensei em nada, falei, vou ficar. Aí peguei, só que assim, ela veio doentinha, né? Eu levei ela no veterinário, a médica falou até que ela corria risco de vida. Aí a veterinária falou que ela não podia sair antes de tomar as vacinas. Só que eu também não sabia que eu precisava fazer alguma coisa com ela, tipo assim, mostrar pessoas para ela, mostrar outras coisas. Então ela foi ficando, e assim, com a doença que ela tava, né? Como ela tava doente, foi atrasando mais ainda as vacinas. Então, quando eu vim levar ela para a rua, ela já tinha 6 meses comigo. Então ela tinha, em média, uns 8 ou 9 meses já. E assim, ela não via ninguém, porque aqui é difícil vir gente, né? Assim, bem na época que ela estava aqui, não vinha ninguém. Então, uhum. ela não via ninguém, não conhecia a rua. E quando eu comecei a sair com ela, o primeiro dia, porque eu sempre pensei assim, ai, ela vai ser minha companheira para tudo. Vou levar ela na feira, vou levar ela no açougue, vou levar ela para tudo quanto é canto. Então, meu primeiro passeio, eu levei ela na feira. Imagina, ela nunca tinha saído de casa. Por isso que eu nem culpo ela. Porque eu falei, hoje, quando eu vejo essa explicação, como você acostumar o cachorro a sair pra rua e tudo, eu falo, gente do céu, eu fiz tudo errado. Então, a primeira vez que eu saí com ela, eu achei o máximo ela sair correndo, eu corri com ela, eu levei ela pra feira, daquele tumulto de gente, todo mundo gritando, todo mundo falando com ela. E eu falei, nossa, que máximo, eu vou levar ela pra tudo que é lugar, né? Mas não achei que aquilo ia trazer uma consequência também, né? E aí
eu comecei a sair com ela e eu não saía todos os dias, né? Porque eu tinha medo que ela ficasse viciada em sair, né? Assim, tipo, começasse a Hum, latir para querer sair, eu tivesse que sair com ela, né? Então eu saía com elas mais final de semana, né? hum, Os primeiros até que não foi tão ruim, mas depois ela começou a latir para todo mundo e puxar e avançar nas pessoas. Eu falava, meu Deus, o que que eu vou fazer? E assim, só eu saio com ela aqui em casa, né? Já por isso. uhum. E foi cada vez piorando mais, né? Aí eu falava assim, ah, não, eu acho que eu tenho que deixar ela chegar perto dos cachorros. Aí ela chegava, começava aquela briga. Eu falei, não, acho que ela vai acostumar, né? As pessoas falam assim, não, deixa ela cheirar, né? Deixa ela cheirar. Eu falava, tá bom, deixa ela cheirar. Aí, daqui a pouco eu via que ela corria, eu falava assim, ai meu Deus, o que que é? Será que ela quer tá brigando, querendo brigar, querendo se esconder? E pra mim ali tava tudo certo. Não, ela vai começar a ver os cachorros e ela vai acostumar. Aí começou a ficar assim com as pessoas. Visita, então, gente, é um tormento. Até hoje, a última visita, eu tenho que confessar que foi uma maravilha. Mas com visitas, como ela também não era acostumada, então, um terror, e eu, Jesus. E ela foi crescendo, cada vez puxando mais. Eu falei, eu não posso deixar de sair com ela. Mas já chegou dias assim de eu falar, de eu descer e ela começar a latir muito, puxar muito, e eu voltar. Eu voltar porque eu não. Nossa, eu ficava muito frustrada. Eu falava, gente, o que eu vou fazer com essa cachorra? Eu não sei o que eu faço. E todo mundo falando, ah, a culpa é sua, porque você não saiu com a cachorra cedo. Eu falei, gente, mas eu não sabia, nunca tive um cachorro, eu não sabia como criar um cachorro. Falei, pra mim, eu ia, já vinha pronto. Ele ia ver as pessoas, ia gostar ou não gostar, só. Mas eu falei, eu não sabia que eu tinha que apresentar ele para as pessoas, para os lugares onde conviver. E foi ficando cada vez pior. E eu falava, gente, quando penso em vir alguém aqui, eu já fico muito preocupada porque ela late muito. Aí eu saio na rua, aí todo, ah, ela pode atacar alguém, ela pode pegar alguém. Eu falei, eu sei que pode, por isso quando as pessoas já iam chegar perto dela, eu já falo, não encosta nela. Tem até um rapaz que fica uma instituição aqui, sempre quando ela passava, ele mexia com ela, né? E ela começava a latir. Até que um dia ele estava do lado de dentro do portão, portão de gradezinha, né? Falou, não, deixa ela me cheirar, deixa ela me cheirar. Eu falei, ela morde. Se você colocar a mão, ela morde. Não, pode deixar ela me cheirar, que ela não vai morder. Aí ela mordeu o dedo dele, arrancou um pedacinho. Nunca mais ele pediu. Aí eu falei, tá vendo? Ele, nossa, ela é brava mesmo. Porque as pessoas acham que ela não é brava, que ela tá latindo para se aproximar. Eu falei, não, se você colocar a mão, ela vai arrancar um pedaço do seu dedo. Então, assim, para mim sempre foi muito caótico os passeios com ela. Sempre, sempre, sempre. Então, assim, eu ficava muito triste também, né? Porque eu sei que é ruim para mim, mas é ruim para ela também, né? Porque Uhum. saía puxando, eu sei que aquilo machuca também. Então, era, nossa, horrível os passeios. E como é que foi para tu? Teve algum. Enfim, às vezes tem, né? Não, não sei se aconteceu contigo, mas teve algum momento, alguma história, alguma situação que te marcou e tu disse, não, chega, isso deu? Teve algum dia do chega, assim, tipo, não, eu preciso achar uma solução, ou foi uma transição gradual? Como é que foi isso? Teve alguma história marcante antes de tu conhecer aí o método? Eu acho que todos os dias os passeios, sabe? Aquele fundo assim de esperança. Não, eu quero sair com ela. Aí você sai, aí começa a latir. E tem dia que assim, a gente já tá estressado, né? Aí eu saía, gente, se eu encontrasse 10 pessoas, ela latia para 11, porque até a que ela não via, ela latia. Aí assim, eu voltava muito estressada. Eu falava, gente, o que eu vou fazer com essa cachorra? Aí o pessoal, tem que brigar. E eu não brigo com ela. Não brigo com ela e não aceito que ninguém brigue com ela. Eu não vou brigar com ela. Aí eu comecei a ver muita coisa na internet, né? Só que assim, tem coisas que eu olhava assim e falava, não, isso aí pra mim não rola, né? Aí às vezes o pessoal, Tipo o ai, faz quê? isso, faz Tipo o quê? Tu aquilo. te lembra? Tipo o que que não rola? Ah, enforcador. Enforcador. Até água na cara, eu não vou mentir, isso eu já fiz. Mas Uhum. assim, enforcador, cutucão, puxar, igual no domingo, no sábado passado eu fui num parque, né? Nem levei ela porque lá tem muito cachorro, falei, nem vou levar. E tinha um homem com 4 cachorros, até grande, né?
E cada vez que o cachorro latia para outro, ele ia lá e tinha uma cordinha. Acho que aquilo é um enforcador também. Tinha uma Uhum. cordinha e ele começava a puxar assim a cachorra. Não pode, não pode. Gente, aquilo. Nossa, eu saí de lá tão mal. Eu falei, eu não posso ficar perto desse homem. Eu já tava quase indo lá brigar com o homem. Eu não sei se ele era adestrador, se ele viu aquilo em algum lugar que tava fazendo com os cachorros. Eu falei, não, isso eu não aceito. Tipo assim, brigar, pegar chinelo pra ela, nada disso pra mim não ia resolver. Então, e eu ficava vendo as dicas na internet, né? Ai, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas você não tem um direcionamento, então não funciona, né? Então, assim, para mim não servia esses métodos. E também essas dicas que você pega na internet, às vezes de um, de outro, de um, de outro, muitas vezes não funciona, porque você não tem um direcionamento, né? Você pega uma dica e às vezes você faz, às vezes está fazendo até errado, né? E você não tem um direcionamento, você continua fazendo aquilo. Então, às vezes acaba gerando até briga entre a família, né? Porque às vezes, a cachorra começa, porque ela é mimada, ela é isso. Você, ela é assim porque você não briga com ela, é assim porque isso, porque aquilo. Então, eu falei, não, eu preciso dar um jeito. E eu quero ter como diz, um passeio mais legal com ela, uma convivência melhor com ela comigo também. Até para ela, porque eu sei que não é bom para ela esse passeio que ela sai estressada, latindo, puxando, era muito ruim para ela também. Uhum, total. E tu te lembra, tipo, que dicas, assim, que tu ouvia, que tu tentou seguir, alguma, tu te lembra de alguma, assim, ou não? Assim, era, quando tá latindo, tira do lugar. É tipo assim, tá latindo para alguma coisa, tira o cachorro daquele lugar, né? Entendi. Ai, tenta fazer com que a pessoa não olhe para ele. Tipo, está andando, começa a latir, não olha para ele. Eu falei, mas tem Uhum. vezes que não tem como você não olhar para ele. Se eu preciso tirar ela do lugar, eu vou olhar para ela. Então, assim, tinha bem bastante essas dicas, assim, Aham. mas eu sempre olhava mais pro lado positivo, né? Nada desses de, dar um cutucão, uso enforcador. Então, esses eu nem Uhum. ia. Às vezes, e tem uns que são mistos, né? Que são meio positivo, meio. Então era lata. Eu falava, eu não vou ficar assustando ela com lata. Ai, taca, quando latir, você chacoalha a lata com moeda. Aí isso eu não fiz. Falei, não. A única coisa que eu fiz, de errado ainda, foi a água. A água eu fiz. Mas também não resolveu nada. O borrifador de água, né? Borrifador. Nossa, eu andava com aquilo pra cima e pra baixo. Ah, que situação, né? E tu, então, assim, tu, bom, tu falou que era mãe de primeira viagem, né? Então, não tinha nenhum conhecimento, mas aí foi Não. buscar, como é que foi? Foi buscar informação? Chegou a contratar adestrador? Como é que foi isso? Como é que foi a Não, experiência? eu cheguei a pesquisar muito, assim, adestrador para vir aqui e tudo. Só que é um valor bem alto. E Lembra mais ou um menos dos quanto? Lembra mais ou menos quanto, não? Então, a moça falou que era mais ou menos R$ 200 a aula, né? Então, assim, teria que ser no mínimo 2 vezes por semana. Isso daria 8 aulas por mês, né? Então, assim, para mim era bem inviável. Uhum. E, e também aqui na região, o que eu fui buscar, ela falou que não tinha adestrador para mandar aqui para essa região aqui do centro, né? Hum. Então, ficou inviável. Mas eu procurava muito. Às vezes, quando eu ia assim em parque, que eu via gente com cachorro e tudo, eu perguntava se não conhecia. Porque tava ficando uma situação bem inviável, assim, de você ficar desesperada mesmo, de não saber o que fazer. Muitas vezes eu perdia a noite de sono pensando. Aí eu falava, você vai ficar louca. Eu falava, Como? não, porque eu preciso. Peraí que travou, não Perdi, entendi. Tu falou o quê do sono? eu perdia noites de sono, de preocupação. Perdia porque eu falava assim, gente, eu preciso dar um jeito, eu não quero que ela continue assim. É ruim, é difícil demais. Falei, gente, quando vem visita, então, nossa, até hoje, porque como vem poucas pessoas, então quando vem, nossa, aí eu já fico. A última visita que veio, eu passei até mal, que eu até te contei, eu passei até mal, Uhum. passei até mal. Então, assim, Ah, na rua, às vezes eu descia, olhava, tinha um monte de gente, eu já voltava.
Aí eu saía, ela começava a falar, tipo, todo mundo. Eu falava, não, gente. Aí você voltava mais estressada ainda do que tudo. E eu falava, mas ela não tem culpa, ela não sabe o que é ser errado. Então, pra ela, tá tudo normal. E ele ainda voltava toda feliz da vida ainda. Ela latia pra todo mundo e voltava super feliz. Eu falava, ai, Querida. Ah, então, essa parte, o finalzinho ali que tu estava falando, tu disse que ela ia mesmo assim, latia e voltava feliz, isso? ela saía latindo pra todo mundo, brigava com todo mundo, com os cachorros, com todo. Nossa, puxava. Eu ficava com medo, assim, porque como a coleira dela é aquele peitoral H, eu não sei, pra mim enforca aquilo, assim, se puxa. Eu não sei, mas pra mim eu ficava assim, eu falava, gente, tá puxando muito ela, né? Uhum. Mas ela voltava. Ela chegava em casa tão feliz. Eu falava, ai, gente. E assim, eu nunca, às vezes minha irmã falava, né? Nossa, não sei como você sai com ela. Eu falei, gente, ela não tem culpa, eu preciso sair. Aí todo mundo me culpava. Ah, é só porque você sai com ela, você saiu com ela muito tarde. Eu falei, gente, mas eu não sabia que eu podia sair com ela no colo, eu não sabia que eu podia. Eu não queria sair com ela dentro de casa quando a médica falou que ela corria risco, até se ela tivesse contato com outro cachorro que não tinha sido vacinado, ela corria mais risco ainda, que ela estava com a imunidade muito baixa. Então, assim, nossa, não queria que ela chegasse nem perto da porta, eu morria de medo de acontecer alguma coisa com ela. Então, eu não tinha a menor noção de nada, de nada, de nada. Uhum. Então, e assim, eu nunca deixei ninguém sair com ela também, porque eu fico com medo dela atacar alguém, dela pegar alguém. Aí eu comecei a ficar muito nervosa também, assim, quando saio, aí eu acabo ficando muito tensa e tudo, até hoje ainda tenho isso. Melhorei um pouquinho, mas ainda tenho. Aí, tá vendo? Você passa seu nervoso pra cachorro. Eu falei, gente, mas não é culpa minha. Eu não saio assim, peraí que eu vou ficar nervosa e passar pra cachorro. Eu falei, gente, não é. Eu falei, é porque eu já sei o que eu passei. As pessoas acham que é tudo fácil. É porque você mima ela, é porque você faz isso, é porque você faz aquilo. Eu falei, gente, não é bem assim. Porque você tem que ter mais autoridade. Eu falei, gente, é diferente. Uma criança, ele fala português igual eu. Um cachorro, muitas vezes ele não tá entendendo o que eu tô falando. Então, eu tenho que arranjar um jeito dele conseguir me entender. Eu falei, é diferente de uma criança. Uhum. Mas tá dando certo, graças a Deus. Bom, que bom. Inclusive, teve vários vídeos que tu postou agora recentemente, né? Fazendo treino ali com ela na rua, ela com. Enfim, já no passeio mesmo, é, treinando ali, fazendo um pouco. Tem Como hora é que ela. que depois de aplicar aí o método? Então. Gente, eu comecei. Aí, assim, no começo. É meio difícil, eu não vou dizer que não é, o começo é meio difícil. Quando a gente vê, a gente fala assim, não, vai ser fácil, eu vou fazer uma vez, já vai ficar ótimo, né? E a gente, como diz, às vezes a gente desanima, às vezes, tipo, tem dia que eles também não estão tão bem, igual tem dia que a gente não tá bem, tem dia que eles estão mais agitados, e às vezes você sai e pode ser que dê, que não aconteça nada tão certinho como você queria, né? Mas agora eu procuro não me frustrar. Assim, se eu saio e, tipo, ela latiu para todo mundo, eu volto e falo, amanhã a gente vai fazer diferente, eu vou ver onde que eu errei. Eu falo, do mesmo jeito que tem dia que eu saio querendo brigar com todo mundo, ela vai ter dia que ela vai querer sair brigando com todo mundo também. E tem vezes que não é culpa dela, as pessoas vão lá mexer com ela. Eu falei, ó, tá vendo? As pessoas que vão mexer com ela. Mas assim, o começo a gente acha bem difícil, tem hora que a gente não consegue acertar. Então, isso para mim é uma coisa muito importante do curso. O seu, como diz, o seu apoio, você demonstra as aulas, você demonstra como a gente faz, você olha, você analisa. Então, isso é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, você tem que fazer de tal jeito. Mas o tal jeito que você entende não é aquele jeito. Então, você está fazendo e está fazendo errado e não dá certo. Então, se você não tem uma pessoa para corrigir, para te motivar, para falar, ó, faz de tal maneira, vai mais devagar, se não tá dando certo na rua, volta, faz dentro de casa. Então, isso, no começo, às vezes a gente acha bem difícil, né? Porque às vezes a gente tá fazendo, não tá dando certo, mas depois que você vê que o negócio começa a engajar, você fica mais motivado. Uhum. E eu comecei no final do ano, aí eu tive visita em casa, querendo ou não, me atrapalhou um pouco, eu fui Uhum. viajar. Então, assim, eu fiquei bem perdida.
né? Assim, quando eu voltei, nunca deixei de treinar ela. Então, sempre pouquinha coisa que eu ia fazer, pelo menos algum treino eu fazia com ela. Mas eu não tava com aquele foco todo. Então, aí depois que eu voltei, eu falei, não, eu preciso me dedicar ao treino dela também. Então, assim, mesmo que seja 5 minutinhos, eu vou treinar todos os dias. Se eu não treinar um Uhum. dia, mas no outro, eu não vou deixar engajar, passar uma semana sem treinar. Falei, não. Então, e eu comecei a ver os resultados. Então, assim, quando você começa a ver os resultados, você se empolga mais ainda. E que Aí você resultados que se tu teve? empolga. Ai, dela não puxar, de eu conseguir sair do portão sem ela querer atacar os motoboys que ficam aqui na porta. Porque a hora que ela chegava, ela já vinha latindo lá da esquina para eles, né? Então, assim, para mim entrar no prédio, normalmente eu entrava com ela no colo, porque mesmo ela voltando cansada e tudo, ela tinha que ir lá brigar com eles, querer avançar neles. Então agora não. Mesmo que eles estejam perto, ela consegue ficar lá paradinha, eu abro o portão, ela entra. Ela não tá puxando mais tanto no passeio, tem em alguns locais, tudo que ela puxa, eu vejo que ela tá com medo. Às vezes é algum lugar que já apareceu cachorro e ela lembra, tem cachorro às vezes em portão. Mas hoje mesmo eu saí com ela agora. Hum. Ela foi tão do meu lado que eu falei, gente, eu não acredito. E olha que assim, ela passa o dia sozinha, né? Ela fica com a minha mãe, mas às vezes minha mãe sai, então ela fica sozinha. Então ela não tem muita atividade. Então quando chega à noite, muitas vezes ela sai bem agitada, né? Então, mas ela melhorou assim muito, 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 muito. Sabe? Ela consegue agora vir, passa pelas pessoas, uma ou outra ela reage, reage. Ainda temos um longo percurso pela frente, mas tudo aos poucos. E eu aprendi a gente, como diz, comemorar as pequenas vitórias. É o que eu falo. Se eu sair, eu encontrar 10 pessoas e ela latir para 9, não latir para uma, eu já comemoro. Porque é um pouquinho de cada vez. Então, assim, às vezes a gente olha muito só para os problemas. Ah, mas ela latiu, ela fez isso, ela fez aquilo. E a gente não dá a oportunidade de ver as coisas boas que ele fez e se apegar àquilo. Uhum. Então, eu comecei a me apegar mais a isso, que é algo que me motiva muito, e não olhar tanto para o problema. Ah, fez isso? Ah, talvez eu que tenha passado do limite dela, talvez eu que tenha me aproximado muito. Então, eu vou procurando fazer o que você falou. Se tá difícil para ele, a gente volta um pouco. Então, tá na rua tá difícil, a gente volta para dentro de casa. E, mas assim, nossa, eu cheguei até ter uma dor no peito que eu achei que eu tava com problema no coração. Porque eu sempre seguro ela do lado esquerdo, né? E eu tive uma dor muito forte no peito. E eu achei que era problema do coração, achei que eu tava com alguma coisa no seio. Eu cheguei a passar no médico, fazer ultrassom e tudo. O médico não pode ficar se preocupada que não é nada. E ele começou a me perguntar se eu não fazia muita atividade, muita coisa com o braço, né? Por eu sempre ter carregado ela, sempre ter passeado com ela, eu achei que não era nada, né? Eu falei, eu não faço nada que me prejudique o braço, até porque eu escrevo com a mão direita e tudo. E depois eu fui notando que era o quê? De tanto ela puxar. Como, às vezes, ela é pesada, ela tem 18 quilos, né? Então, assim, às vezes passeio mais longo, tudo, conforme ela ia puxando, eu acho que não sei se deu mau jeito, da repetição, eu fiquei com uma dor no peito e era uma dor muscular. E eu achando que eu tava com alguma doença, com alguma coisa. Meu Deus. E era, e era dela puxar. Era de ela tanto puxar. Isso foi quando? Foi ano passado, antes de eu entrar no curso. Ano passado. Teve ainda, agora depois de tu ter aplicado o método ali, tu teve ainda isso? Não. Agora, quando ela puxa, assim, nossa, não tem comparação. É outra coisa, assim, quando ela puxa, eu vejo que é porque ela tá assustada por alguma coisa, com medo de alguma coisa, mas é um puxezinho, assim, tipo, de uma corridinha, né? Às vezes ela reage um pouquinho mais, mas, Uhum. assim, não como antes, que era o caminho inteiro arrastada, né? Então,
era o caminho inteiro sendo arrastado, o caminho inteiro. Então, assim, se era 20 minutos de passeio, era 20 minutos eu sendo arrastada. Agora não, se ela dá uma puxadinha, às vezes é porque algum cachorro se aproximou Uhum. muito dela e eu não vi, ou porque ela tá assustada com alguma coisa, mas puxar igual ela puxava desesperadamente, não. Que coisa boa, que bom. Fico bem, Nossa, muito, bem feliz. Tá muito. Às feliz? vezes muito, nossa, às vezes como diz, eu que me assusto, porque assim, às vezes passa por alguma coisa e eu acho que ela que vai reagir, eu que fico com medo, e ela consegue passar tranquilazinha. Que bom, que bom. Agora falta tu trabalhar a tua reação. Não, isso é, porque, gente, acho que eu sempre fiquei tão assustada de tudo ela reagir, até quando não tinha nada, que eu sempre acho que ela vai atacar as pessoas, né? Então, eu sempre tô morrendo de medo. Uhum, Mas, principalmente agora nas ruas, mas final de semana, que as ruas são um pouco mais vazias aqui, uhum. eu consigo deixar a coleira dela bem folgada, ela vai indo, aí quando eu chamo ela, ela volta. Sabe? Nossa, tá bem diferente, bem. Que Sei que a gente legal. ainda tem muita coisa para trabalhar, mas assim, as conquistas que eu já tive, para mim, é maravilhoso. Que legal, que legal. Fico bem feliz. Porque assim foi muito grande a diferença dos vídeos de vocês, né? E por mais que tu ainda não esteja no teu objetivo final, tem alguma coisa que tu consiga fazer hoje que tu antes não imaginava que era possível, antes de tu entrar pro curso, tu achava que não era possível fazer? Ai, acho que andar com ela do meu lado. Não era, tu achava que não era possível. Ai, achava que não, porque ela puxava muito, muito, muito. Então, assim, andar com ela assim do meu lado, assim, sem eu estar segurando, quase amarrando ela ali, eu achava quase impossível. Era um sonho, mas era algo muito distante da minha realidade, muito mesmo. E como é Porque que ela tá? sempre andava puxando. E hoje? Ah, não, hoje ela mesma às vezes fica andando do meu lado sem eu nem chamar nem nada. Já tá andando do meu lado, me dá uma olhadinha, vai, dá outra olhadinha. Nossa, tem vezes que eu paro, normalmente às vezes eu paro assim, né? Às vezes quando eu vou tentar filmar, porque eu para filmar eu sou um desastre na rua, nossa. Por isso que não tem tantos vídeos, porque, nossa, eu pego o celular, eu filmo tudo, o pé, o lixo, a parede, menos a cachorra. Falo, gente, eu preciso treinar a filmar. Então, assim, às vezes eu paro e minha reação é já achar que ela vai sair me puxando. Não, ela para e senta do meu lado. Fica me esperando eu pegar o celular. Bom. Quando está chegando aqui na porta, às vezes ela quer dar uma corridinha, porque às vezes ela gosta de correr para chegar na porta. Mas Uhum. normalmente eu falo, senta. Ela senta e vem fazendo órbita até chegar na porta. Os motoqueiros estão lá. Ela não late para eles, não reage. Entra bonitinha. Que legal. Então, assim, eu tô muito feliz, muito mesmo. Porque, nossa, nem em ruas tranquilas eu não conseguia passear com ela sem puxar, nem em ruas tranquilas. Porque eu sempre procurei ruas mais tranquilas, apesar que aqui é bem difícil de ter ruas tranquilas, mas eu sempre procuro as ruas mais desertas. Mas mesmo assim, aí era dois problemas, era olhar para ver se não vinha ninguém, por ser rua deserta, o medo de andar ali, e olhar porque ela estava correndo e você tinha que olhar para onde você estava indo, né? Mas, ai, hoje é outra coisa. Tu mora no centro de São Paulo, isso, né? No centro, bem no É centro. bem movimentado. Muito. Movimentado e perigoso. Mas aqui é muito movimentado. Então, assim, para onde você vai é gente, gente, gente e muito cachorro também. É capital aí, né? É capital. São Paulo capital. Ah, Isso. Aí é entendi. muita gente, muito cachorro. Eu conheço um pouco do centro aí. É frenético. Frenético o É, negócio aí. bastante. É perto do que mesmo da Paulista, tu falou? Da Paulista. É perto da Paulista. Próxima Legal. Paulista. Caramba, deve ser muito frenético. Ruas calmas não deve ser o forte por aí.
Não, ainda bem que aqui do lado de casa, a rua até que tá bem tranquilazinha, assim, tem É? um pouco movimento. Então é sempre a rua, assim, que eu procuro treinar bastante ela, assim, que passa, tem menos movimento. Então, assim, normalmente se vê uma pessoa de um lado, eu tento passar pro outro, para ela conseguir ver a pessoa sem estar tão próxima. Uhum. E tem dado bastante certo. Órbitas eu faço ali com ela, ela já faz super bem. Legal. Ah, que legal. Tá muito. Vocês estão voando. Vocês estão voando. Ai, sim, muito. E assim, às vezes o curso ajuda até em outras coisas. É igual eu falei do ouvido dela, que quando eu voltei de viagem, ela estava com otite no ouvido Uhum. e eu precisava colocar o remédio durante 7 dias. Nossa, foi um caos. Eu esperava ela dormir para ver se eu conseguia colocar. Ela queria me morder. Ela não deixava nem chegar perto do ouvido dela. Meu Deus. Consegui colocar assim, mais ou menos, né? E essa semana eu percebi que ela estava com o ouvido doendo. Falei, eu vou tentar colocar. Aí fui, pedi para ela sentar, recompensei. Fui pegando remédio, mostrando, recompensando, fui mostrando, recompensando. Até que ela deixou eu colocar o remédio no ouvido dela. Coloquei, ela falou, hoje eu tenho que colocar de novo. Coloquei ontem, minha irmã estava aqui e falou assim: ela vai arrancar seu dedo. Eu falei, não vai, você vai ver como ela não vai. Aí ela veio, ficou meio assustadinha, e eu chamei ela, senta, ela sentou, recompensei, fui recompensando, peguei o remédio, recompensei, deixou eu colocar de novo, minha irmã. Ela deixou você colocar. Falei, deixou, tá vendo? Como ela não arrancou minha mão, você tá me enganada. Com a Ai, que legal. visita, a última vez também, que assim, eu cheguei até a passar mal de tanto nervoso que eu fiquei, de medo dela querer atacar, de ficar latindo o dia inteiro. Nossa, foi até um dia que teve aula sua. Ela deitou, dormiu, passava pra lá, passava pra cá. Ela só ficava um pouquinho mais nervosa quando ele levantava, mas latia um pouquinho, parava, mas ficou tão de boa que eu falei, gente, eu não acredito num negócio desse. Que Mas a legal. pessoa também me ajudou bastante, porque eu falei, ó, não dá atenção, se ela latir, não vai adular, não vai ficar mexendo com ela. Então, nossa, saí com ela, voltei, e ela é um amorzinho. Que bom, que legal. Então, tu conseguiu não só resultados no passeio, conseguiu em outros aspectos também. Ai, sim, da porta aqui, dela latir, que ela late muito quando passa gente, a janela que aqui é pra rua, então assim, às vezes passa cachorro. Então, normalmente tem um cachorro aqui do prédio que eles se odeiam, e ela sabe o horário que ele sai. Então, ela latia muito, muito. Então, agora, se ela começa a latir, eu chamo ela já vem, já senta. Então, assim, eu já estou conseguindo com que ela tire o foco da porta quando eu chamo. Porque antigamente eu podia chamar, gritar, espernear, fazer o que fosse, que ela não estava nem aí, ela continuava na porta. Agora não. Ela já late, eu chamo ela, ela vem. Legal, legal. Tá respondendo em vários contextos diferentes. Tá. É aquilo, a gente tem que ter foco e não desistir, a gente tem que persistir. A gente tem que ir fazendo aos pouquinhos, e vai dando certo. Vai. Isso eu já coloquei como meta. A gente não pode desistir. Ah, não consegui hoje. Ver o que está errado, ver o que tem que ajustar, mas vai dar certo. Não, vai sim, com certeza. Já tá dando certo, né? Já, já. Já Às tá vezes dando as certo. pessoas não vê o resultado, principalmente quem tá de fora, às vezes fala assim: ah, mas a cachorra ainda late. Tipo assim, late uma vez ainda late, né? Ah, não tá dando certo. A gente não Uhum. pode dar ouvido para isso, a gente tem que ver os resultados que a gente está tendo. Então, eu sempre foco nisso, estou tendo resultado, então é isso que importa. Não, total. E tu falou um negócio antes que eu achei bem legal, uma comparação bem legal, que é, cara, a gente nem todos os dias tá sempre 100% bem. Às vezes tu quer sair quando tá num dia zero carisma, quer sair, né? A gente está querendo chocar todo mundo, então, assim, hoje eu já procuro entender isso. Tem dias que você percebe que o cachorro já está mais agitado, então, assim, não é porque aquele dia não foi tão bom que vai ser todos os dias assim, ou que não está dando resultado. Não.
Talvez aquele dia ele esteja mais agitado, ele esteja com alguma coisa que às vezes a gente não sabe. Então, às vezes dor, desconforto, qualquer coisa. Então, assim, a gente não pode julgar aquele dia por tudo. Se não tá bom aquele dia, volta, no dia seguinte a gente vai de novo. Isso. Uhum. Facilita pro cachorro. Facilita. Eu me frustrava muito, muito, gente. Eu chorava demais, gente, demais. Então, assim, na semana passada, que eu postei aquele vídeo que eu consegui ficar aqui na porta com ela e passando aquele monte de gente. Gente, mas eu subi as escadas que, assim, era uma alegria tão grande que, nossa, eu falei, gente, quantas vezes eu subi essa escada chorando, porque, nossa, eu chorava mesmo, muito, muito, era um desespero que eu parava assim e falava, meu Deus, me dá uma luz, o que que eu faço, o que que eu faço com essa cachorra, como que eu vou fazer? E às vezes a gente acha que o problema é a gente, né? Não, não dá certo comigo, né? Mas eu acho que se eu colocasse outra pessoa para fazer com ela, ia dar certo. Não, o problema sou eu. E você começa às vezes a se culpar muito. Não, eu tenho que, o problema sou eu que não tô sabendo fazer nada. Mas na semana passada, nossa, para mim ali foi um dos maiores desafios, porque foi onde passou muita gente, um lugar que ela reagiria muito, principalmente por ter gente saindo do prédio. Nossa, eu voltei muito radiante. Nossa, mas eu cheguei aqui numa felicidade que não tinha igual. Coisa maravilhosa de saber disso. Fico muito, muito feliz. Hum, Foi muito legal chegar na aula e tu contar essa situação. Eu fiquei muito feliz de verdade pelo. nossa, demais, porque eu falo, gente, não tinha, eu não esperava. Foi algo assim que eu não premeditei ali, mas falei, não tem como eu ir, não tem como eu voltar, vou treinar. E assim, quando eu vi a reação dela, nossa, eu não acreditava, assim, eu cheguei em casa e que eu me segurava de felicidade. Que legal, que bacana, incrível. E tu, bom, eu sei que tu já entrou já faz um tempinho no curso, né? Você teve essa questão ali no final do ano, que tu viajou, teve a visita, que ficou ali um tempo, mas depois que tu começou a aplicar o método, quanto tempo mais ou menos para tu começar a ver os primeiros resultados e também para chegar num passeio menos estressante que tu já tá conseguindo ter? Ah, foi coisa de semanas. Tipo, quantos? Semana. Acho que, tipo assim, pra mim conseguir sair com ela de quando eu peguei firme mesmo, assim, umas 3 semanas, assim. E é porque eu saio com ela um pouco menos, eu só saio com ela uma vez por dia, e às vezes, dependendo se tá. E passou um bom período aqui chovendo, né? Então, que não dava pra sair. Então, eu fazia dentro de casa, corredor, mas, assim, da rua, acho que foi muito rápido, assim. Eu não esperava. Ela Não esperava. Não, assim, dela fazer órbitas, assim, andar do meu lado na rua, assim, pra mim foi. Porque dentro de casa a gente fala assim, dentro de casa é bem fácil, né? Então, assim, eu falei, acho que na rua ela não vai conseguir fazer tão rápido assim. Porque dentro de casa ela tá acostumada, não tem nada que distraia ela, nem nada. Falei, na rua acho que vai ser muito difícil, né? Então, assim, a primeira vez que eu tentei, que ela fez tão bonitinho, assim, eu falei, gente, eu não acredito. Porque eu falo, não, gente, que é um lugar diferente, sabe, com estímulos, com tudo para ela ali, e ela conseguir ficar do seu lado e tudo, para mim, nossa, foi muito rápido, assim, principalmente porque às vezes a gente mesmo se sente insegura de fazer na rua, né? Às vezes a gente fica assim, Uhum. não, aqui em casa tá bom, eu vou ou não vou pra rua, eu vou ou não vou fazer na rua. E às vezes a gente não acredita que vai dar certo. E eu me surpreendi muito, mas de quando eu peguei firme assim, foi muito rápido pra rua principalmente. E o que que foi o pegar firme? Tu, tipo, É, dedicar quanto? um pouquinho todos os dias. Eu sempre, eu gostaria de me dedicar mais, mas assim, é pouco tempo que eu tenho, porque assim, eu saio super cedo e eu passo o dia inteiro fora. Então, assim, quando eu chego, é o tempo que eu tenho para brincar com ela, passear, treinar e fazer minhas coisas. Então, eu sempre fazia assim, não, nem que seja 5 minutos eu vou fazer. Então, assim, eu fazia 5 minutos, ou tipo, se eu tô fazendo alguma coisa em casa mesmo, ela tá ali comigo, tem uma oportunidade de fazer alguma coisa, eu vou lá e faço.
Tipo, ela tá ali comigo na cozinha. A gente não senta pra ela. Ela tá ali do meu lado, enquanto eu tô arrumando alguma coisa pro serviço, ou de Uhum, manhã, quando tô indo tomar café, ela tá ali do meu lado. uhum, Então, assim, eu vou tentando fazer isso. Aí, antes de final da tarde, quando eu chego, né, à noite, eu fazia dentro de casa, tava brincando com ela, parava um pouquinho, fazia acho que 2 minutinhos, dava a volta aqui em casa, porque aqui é super pequeno, né? Então, fazia aqui um pouquinho dentro de casa, voltava a brincar com ela. Corredor. Aí o corredor às vezes é um pouco mais difícil porque à noite tem muito movimento do pessoal chegando, né? uhum. Então, corredor às vezes é mais final de semana que eu fazia, né? Ou dava uma olhadinha, não tem ninguém, vou fazer. Daqui a pouco vinha alguém e saia correndo. Mas e foi assim, e tentando não me desmotivar, tipo assim, ai, hoje não deu, ai, amanhã também não dá, não. Hoje não deu, mas amanhã eu vou fazer. E sempre ter esse foco. Gente, são 5 minutinhos que dá resultado. 5 minutinhos não vai mudar a sua vida. Então, mas vai mudar a vida do seu cachorro. Quer dizer, não vai mudar a sua vida, assim, não vai deixar de te proporcionar outra coisa, mas assim, vai te dar resultado na sua vida com o seu cachorro. Então, falei, 5 minutos a mais ou 5 minutos a menos de dormir ou de alguma coisa, não tem problema. Então a gente vai fazer. E foi assim, e é assim que eu tô fazendo. Então, às vezes eu chego, 5 minutinhos, vou pra rua. Dá pra treinar na rua? A gente treina na rua. Não deu no passeio? A gente tá voltando. Uhum. E é onde a gente vai vendo os resultados. Às vezes a gente acha que não vai, né? Ah, não, eu tenho que tirar meia hora para ficar ali treinando. E aí você fica, mais meia hora, eu preciso fazer tal coisa, preciso fazer tal coisa. E é isso que às vezes a gente acaba deixando de lado, sendo que pouquinho tempo dá resultado. Total, total. Tu achava que dedicando pouco tempo assim ia te dar resultado ou tu achava que precisaria de mais tempo? Como é que era? Eu precisava de mais tempo, com certeza. Pensei. Pensava que precisava, tu achava que precisava de, sei lá, quanto? Pelo menos uma hora por dia, pelo menos meia hora de manhã e meia hora à tarde. Meu Deus, e não é a realidade, né? Não, não, não mesmo. Porque, igual, quando às vezes a gente fica assim, mas eu tenho que passear, tenho que brincar, tenho que treinar. É muito tempo, que horas que eu vou conseguir fazer isso, né? E você vê que às vezes no próprio passeio você consegue treinar quando você está descendo, quando você está voltando, quando às vezes você está arrumando para sair ainda. Então, assim, igual, quando eu faço aqui dentro de casa, eu coloco a guia nela, às vezes eu treino aqui dentro de casa mesmo, antes de sair. Então, assim, coloquei a guia, dou 2 voltinhas aqui dentro de casa, saio com ela. Então, assim, não muda nada a minha rotina, assim, nossa, perdi não sei quanto tempo fazendo um maior treino com ela de 1, 2 horas. Não. Você faz aqui dentro de casa, sai. Tá voltando, 2 minutinhos ali embaixo antes de subir. Então, e assim, é coisas que eles começam a. Às vezes a gente acha assim, não, vai demorar muito, mas assim, porta. Aqui é a porta. Ela só sai quando eu falo que ela pode sair. E ela era muito fujona. Muito, muito, muito. Abria a porta, ela descia. Então, assim, uma das maiores brigas que eu tinha em casa era por causa disso. Porque o cachorro faz. Se você dá oportunidade para ele fazer, ele vai achar aquilo o máximo e vai fazer. Então, sempre quando as pessoas iam sair, eu abria a porta e saía. As pessoas não abriam a porta, ficava lá, e deixava a cachorra sair. Desceu. Então assim, eu sempre tive um sério problema com as pessoas aqui de casa, principalmente com meu pai. Meu pai não me ajuda em nada pro treinamento. Nada, 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 nada. Eu falo pra ele, vai por aqui, ele vai pelo lugar que eu falei pra não ir. Ele não me ajuda. Não me ajuda, ele acha que cachorro, pra você deixar ela lá, dar a comida, sua comida pra ela. É, ele, pai, não. Igual ela tá latindo. Eu falo, chama ela. Quando ela vier, o seu recompensa. Não, ele vai lá e fica brincando com ela lá quando ela tá latindo. Ela late mais ainda. Então, assim, sempre foi muito difícil em questão disso, porque eu nunca tive muita ajuda aqui em casa. Então, assim, ela era muito fujona. Abria a porta, opa, descia correndo. E um dos maiores medos era o portão estar aberto, porque às vezes o pessoal deixa. Eu falava, gente, se essa cachorra for pra rua, eu não sei o que vai ser. Eu falei, ela não tem costume de andar solta, ela vai se jogar na frente dos carros. Falei, outra,
ter alguém lá embaixo e ela atacar a pessoa. Eu falei, então, não tem. Então, assim, eu fui fazendo isso na porta com ela, assim, abro, recompenso, pode ir, ela vai. As escadas também, ela melhorou muito, porque as escadas, eu quase descia rolando as escadas junto com ela, né? Então, descia as escadas, brrr. Sou expert em correr, porque olha, nunca levei um tombo, eu tenho que agradecer que eu nunca levei um tombo, mas assim, era uma prática imensa, né? Então, assim, as escadas, brrr, quase que você ia junto, né? Agora não, ela desce bonitinha, uma puxadinha nos últimos 2 degraus, mas assim, coisa básica. Portão da rua também, do meio, ela só sai quando eu falo para ela sair. Então, assim, elevador, se eu for de elevador, ela também espera eu falar para ela entrar, para ela sair. Mas ela tem melhorado em muitas coisas, muitas, muitas, Legal. Antes, muitas. essa situação de dentro do prédio, como é que era antes? Ah, ela já saía me puxando pelas escadas. Já saía me puxando, passava pelo portão, já ia latir lá no portão da rua. Quando assim que eu abria, ela já ia latir lá no portão. Como é de vidro, ela já via as pessoas, né? Então ela já começava a brigar com o pessoal dali, né? E mesmo quando eu saía com ela muito cedo, então às vezes a tática, saia o horário mais cedo. Eu falava, ah, maravilha. Dia de sábado, falei, não tem ninguém na rua, é esse horário que eu vou sair. Quando eu abria o portão, ela começava a latir. Eu falava, gente, eu não, às vezes eu falava, ela tá vendo alguma coisa, não é possível. Gente, não tinha ninguém na rua, ninguém. Eu falava, não, ela deve estar vendo uma alma penada por aqui. E ela começava a latir, 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 e ela saía latindo. Eu falava, mas por que essa cachorra tá latindo, gente? Não tem ninguém. Aí quando ela via alguém, aí ela latia mais ainda. Latia, puxava, latia, puxava. Eu falava, não, gente, não é possível. Eu falava, não, não tá dando certo. Mas, assim, nossa, agora a corredora, ela fica bonitinha, Coisa linda. bonitinha, bonitinha. Que legal, que bom. Ai, Muito. Nossa, água e vinho, né? nossa, demais. Porque eu falei, gente, só Deus sabe o que eu já passei. Eu imagino. Eu imagino porque, enfim, eu passei por tudo isso também, esses perrengues. Então, Então, quando eu vi assim você falando, nossa, assim, quando a gente escuta alguém falando dos problemas que já teve, de como tá agora, gente, aquilo te dá um conforto tão grande que a gente acha que o problema é só com a gente, né? Só com a gente, só com o nosso cachorro, né? uhum. Então, gente, principalmente quando eu vi você falar da salsicha, eu falei, não, ela tá falando de mim. Falei, ela tá falando de mim, gente. Ela sabe o que eu estou passando. Ela passou pela mesma coisa que eu. E assim, eu olho hoje para os seus cachorros. Gente, eu não imagino que algum dia eles foram reativos. Não, é assim, é só porque eu não tenho vídeo antes. E assim, que até isso é uma coisa legal, né? Eles ainda são cães reativos, eles são cães que reagem, são cães que estão também na linha de progresso, assim como os de vocês. Mas eles, claro, eles saíram de um extremo e estão em outro, mas ainda tem outros novos objetivos. Mas eu queria ter vídeo, assim, de antes. Infelizmente, na época eu não filmava, mas eu sentava no cordão da calçada com eles e chorava no cordão da calçada, todos os passeios. Era assim, desesperador. Eu saía Mas do é, portão, me sentava no cordão da calçada e ficava chorando, porque não conseguia nem avançar. É pesado, assim, não é fácil. E esse negócio da salsicha, ai, sério, ai, uma vez eu encontrei um pedaço de salsicha, tipo, 2 meses depois na minha jaqueta, assim. Ai, que nojo, era horrível. Eu odiava sair com aquela salsicha nojenta, melequenta nas mãos. Tu falou que tu te identificou com isso. Ela aceitava petisco antes? Como é que era isso? assim, ela é bem esfomeada, né? Assim, menos por ração, né? Ela já chegou aqui da rua com fome e tudo, mas ela nunca foi muito fã de ração. Então, assim, ela come ração, mas muito pouco. Mas para treinar com ração, esquece. Então, assim, se você for treinar com ela com ração, tchau, você vai treinar sozinho. Então, eu comecei a fazer o quê? Petisco, né? Levava petisco pra rua. Só que acontece, não era algo que chamava muita atenção dela, né? Falava, vou mudar. Aí eu comprava presunto, comprava mortadela, salsicha. Salsicha é o que ela mais pega. Até hoje, o que eu treino com ela ainda, eu tô tentando tirar um pouco da salsicha porque eu acho um alimento muito ruim, né?
Então, agora eu levo mais frango. Aí ela até que aceita, não aceita super bem, mas assim, é, ela tá conseguindo pegar mais. Eu acho que como agora ela tá ficando um pouquinho mais relaxada, então ela consegue pegar um pouco mais, né? Então, eu tô conseguindo dar para ela. Mas assim, a das salsichas foi o que eu me identifiquei mais. Eu falei, nossa, alguém que levava salsicha para dar pro cachorro também, porque eu já levei batata, pão, tudo que você possa imaginar que eu achava que ia fazer ela parar de latir, eu levava. Tudo que você falar, imaginar, eu levava. E, e daí, antigamente ela aceitava o petisco na rua? Ela te escutava durante o passeio? Como é que era? Ela te ouvia? Respondia? Assim, bem no começo eu não levava nada, né? Depois, quando eu fui ouvindo algumas dicas assim na internet de Uhum. recompensar e tudo, então eu comecei a levar. Só que eu acabava, acho que, fazendo mais errado do que certo. Porque, tipo assim, eu pegava o petisco e ficava passando na cara dela para ver se ela parava de latir e pegava o petisco, né? Então, era mais ou menos assim, né? Só que, tipo, dependendo, ela não tava nem aí. A não ser quando ela pegava alguma coisa na rua, alguma comida que não devia, aí ela não latia, né? Até hoje. Se ela pega alguma coisa na rua, um osso, alguma coisa, pode passar quem foi falar com ela que ela não solta pra latir. Ela fica antes, em questão de eu dar o petisco pra ela aceitava, mas assim, ela primeiro ela reagia, latia, fazia tudo o que ela queria e depois ela vinha pra mim dar o petisco pra ela. Mas assim, ela não deixava de fazer o que ela estava fazendo para vir pegar a comida, não. Entendi, Primeiro entendi. ela ia lá latir, depois ela queria vir pegar. Às vezes, Uhum. até se eu jogasse no chão, ela ficava latindo, 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 puxando. Aí depois ela ia procurar onde estava o petisco, mas ela não parava de, se eu chamasse, ela não parava de fazer o que ela estava fazendo, não. Tipo, ela em outros momentos ela te escutava, tipo, se tu chamava ela sem ser na reação, em outros momentos ela te escutava, ela vinha, te ignorava, como Mas é que em é? casa só. Mas Não, em na rua, casa. e na rua. Não, na rua não. Na rua era. Porque ela sempre saía muito assim, né? Desesperada, parecia que ela estava sempre procurando alguma coisa, né? Ela sempre saiu muito elétrica. Eu não sei se era ansiedade, se era medo, o que que era, mas ela sempre saiu procurando tudo. Ela saía Uhum. muito procurando não sei o quê. Aí ou ela latia, se ela visse alguém, ela latia, senão ela continuava procurando, latia pro nada, puxava. Parecia que ela sempre queria chegar em algum lugar, fazer alguma coisa. Ai, ai, eu sei como é que ela sai já procurando a treta. É, acho que é assim, deixa eu já procurar. Agora não, agora eu jogo, muitas vezes tá, igual hoje, estava passando uma criancinha, e ela não gosta muito de criança, né? Eu não sei se ela assimila a criança a outros cachorros, ou o que que é, mas assim, É ela não é muito fã uma de nova criança. categoria, eles geralmente internalizam como outra categoria. Aí ela não é muito fã, né? E ia passando uma criança e ainda com uma mochila de carrinho, né? Que ela também não vai muito com a cara das mochilas de carrinho, né? E vinha a criança, tá. Aí eu comecei, procura, procura, procura. Nossa, ela nem ligou pra criança, nem pra mochila, nem pra nada. Ela foi procurar bem a comida dela lá no chão, passou tranquila. Que legal, que bom. Mesmo com o frango, eu achei que, porque eu comecei a levar só frango agora, né? Uhum, E eu falei, ai, talvez não dê tão certo com o frango, porque com a salsicha ela dá super certo, né? Eu uhum, jogo, ela já vai procurar. Falei, talvez com o frango não dê tão certo, mas uhum. deu. Vou te dar uma dica até. Uma coisa que tu pode ir fazendo, testar, né? É fazer um mix de petisco na petisqueira, na bolsinha, tipo, pode colocar sei lá, 10% de salsicha, 50% de frango e 40% de bifinho ou de algum petisco. E daí deixa ali, porque daí pega um pouco de gosto em cada um, e daí meio que Pega o um pouco cachorro do vai cheiro, né? pega o cheiro, e daí, tipo, para começar a fazer às vezes a transição de um pro outro, pode ser da salsicha pro frango, depois do frango para outro, tu pode ir fazendo assim, tipo, coloca um pouquinho de salsicha e um pouco de frango e deixa ali misturado. Às vezes vai vir uma salsicha, um petisco ouro, e volta e vai pegando o gosto. Eu faço isso Ah, muito com.
Faz com ração com o aluno, tipo, às vezes aluno que não come ração, às vezes eu começo esfregando em alguma coisinha e depois quando vem do lanche a ração e vai. É uma forma de... Às vezes eu faço isso na ração. Apesar que assim, ela come, porque ela é um pouco safada pra comer ração mesmo, né? Aham. Mas assim, ela come. Aí às vezes eu faço isso, eu coloco com um petisco, coloco um pouquinho de petisco, aí ela come a ração inteira. É. Aí Eu ela vai. faz um teste aí de misturar, tipo, sei lá, um pouquinho de salsicha e o resto de frango, só pegar um gostinho e uns petisquinhos meio, sei lá, bifinho, alguma outra coisa, textura diferente pra ela ir acostumando também, que às vezes vem uma recompensa diferente. É, porque eu falei assim, como para sair para passear assim, a gente tem que levar bastante recompensa, ela tava acabando comendo muita salsicha. E eu falei, Uhum. eu acho que isso não é bom, né? Aí eu até falei com a veterinária dela, e ela falou, realmente, Bia, a salsicha não é tão bom você ficar dando, a não ser que seja pouquinho. Eu falei, mas se eu der só um pouquinho, eu só vou conseguir chegar até o portão. Aí eu falei, não vai dar. Eu falei, tem que ser um pouquinho mais, né? Aí ela falou, Uhum. então o frango. Ela falou, o frango é bem melhor. O peito de frango, ela falou, não tem problema. Eu falei, Uhum. então tá bom. Ah, peito Aí, de mas eu vou fazer frango. isso que você falou, misturar um pouquinho com a salsicha, que pega o cheiro, né? É, peito de frango, eu não sei aí o que que ela gosta, o que que ela pode. Eu usei muito tempo, que funcionava muito bem, era... Eu já usei vários tipos de petisco, tá? Eu vou até te dar umas dicas aí de... É que quando eu dava alimentação natural para eles, a gente fazia muito petisco. Então, eu usava muito coração de boi, na época era bem barato, coração de boi, moela, moela de Hum, frango, que são carnes cortes mais baratos em geral, que o peito de frango. Pelo menos aqui em Porto Alegre era bem mais barato, tipo, de preço, tá? E daí, tipo, não, ainda é. cortava, tipo, cortava em cubinhos, nem cubinhos tão pequenos e colocava para assar no forno, tipo, Ah, tava pronto, ou esse do peito de frango, eu já vi gente cozinhando na água e só ir desfiando. Um que eu fazia também, que era bem legal, era com fígado de frango, quer dizer, a parte do fazer não era nem um pouco legal, tá? A parte legal é o petisco pronto. Mas ele, tipo, pois até posso te mandar. Tem um tapetinho de forno que ele é furadinho. Depois eu te mando uma foto. Eu tenho ainda ele até hoje aqui jogado, que eu nem uso mais. Mas ele é um tapetinho de forno, tipo enfim, é um negócio de silicone com vários quadradinhos, que é para colocar no forno hum, para as carnes, tipo, para a gente usar na cozinha. Só que daí o que que eu fazia? Eu fazia uma massinha de. Passava fígado de frango no liquidificador, daí ficava eu já ouvi. colocava um pouquinho de farinha de arroz para dar a consistência. E daí eu espalhava nesse tapetinho, colocava a saia e daí ele já saía tudo os cubinhos cortadinhos, porque é um tapete furadinho, sabe? Ai, que legal. Então e daí petisco de fígado, eles geralmente é alto valor, então é uma coisa saudável. Já vem com tudo cortado, Ah, é. né? Então ajuda. Então, Mas é bom essa dica. Depois, se você puder mandar. deixa eu te mandar, eu te mostro aqui já agora porque qual que é, mas depois eu te mando uma foto dele físico para tu ver, porque é. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui a tela contigo no Google. É bom essas coisas assim, mais Ah, saudáveis. tapete de forno, silicone. É um vermelho. É esse aqui, ó. Tá? R$ 13. Quando eu comprei era bem mais caro. Ó, ele é assim. Ah, E daí, tipo, claro, esse lado de cá tem os triângulos pra cima, mas o lado contrário ele é vazado. Então, se tu virar, tu passa a massinha em cima e ele sai já tudo. fica tudo. Nossa, eu tenho. Hum, Depois eu tá tá na promoção no Prime aqui. Promoção Leve Mais, pague menos com o Super. Então, tá valendo. É bem útil esse aqui. Bem legal. Mas aí E você fazia só com o fígado e a farinha. deixa eu ver se eu tenho aqui a receita para te mandar. Pera aí. Eu fazia, eu triturava, eu fiz com várias coisas, eu fiz até com cenoura, com banana, mas o de fígado era o que mais funcionava. E era o Hum. mais fácil também, porque a gente fazia alimentação natural. Então, deixa eu ver aqui. A gente começou a alimentação natural por aqui, deve ser nessa época. Deixa eu mostrar, deve ter um print aqui da. Ah, eu Mas tinha. até hoje eles só comem alimentação natural? Não, eu voltei para ração ano passado. Eles Ah. estão comendo ração desde. Nossa, não, desde o ano passado, não, desde o ano retrasado, eu acho já. Não, pera. Ah, não, desde o início do ano passado eles estão comendo ração de novo. Aqui, ó, deixa eu te mostrar como é que. Olha, é maravilhoso, tá? O negócio. É tipo, como é que fica. Deixa eu te mostrar. Tem aqui, ó.
Um mini tutorial. Pega o fígado, nojento pra caramba. Ai, até vídeo, achei que era uma foto. Achei que era uma foto. Aí aqui eu tava explicando o meu tutorialzinho, porque eu tinha postado no Instagram isso aqui na época. Ó, na época eu usava ovo, leite de coco, não precisa. Fígado e farinha de arroz, acabou. Não precisa de todas as outras firulas, tá? Pega o fígado, aí você vai passar no liquidificador, vai virar uma gororoba nojenta, tá? Vai virar esse troço nojento aqui. Esse é um molho de tomate, mas aí o cachorro tava bem. Ai, mas o box já tava super interessado. Não, total, tem aqui, aí aqui era outras coisas e tal. Aí eu tinha feito uma fornada também de um outro cozido aqui, deixa eu te mostrar. Ai, não vai, acho que não vai dar pra ver esse aqui. Esse aqui eu tava brincando com ele. Pera aí. É que aquele outro ali que tem na forma na mesa, a gente morava na chácara e nós tínhamos um forno a lenha, eu fazia tudo no forno a lenha. Ah, Daí eu fazia esse de fígado triturado e eu também fazia de colocar só o fígado no forno. E daí, só que daí o fígado no forno ficava super atrativo para eles, mas ficava melequento, nojento, sabe? De tipo salsicha sem gosmento. Aí, aqui, ó, olha. Ah, esse aqui é o fígado, acho que é fígado ou coração, já cortadinho e acho que esse é o coração. Enfim, não sei, era carne assada no forno, alguma dessas carnes aí, fígado, coração, ah. alguma coisa. Mas aí é que eu dava para eles lamber o liquidificador, no final. Ai, tá meio lento. É, eu deixava eles ficarem lambendo o liquidificador, porque ele abria. Meu Deus, hoje eu nunca faria isso. Hoje eu nunca faria isso de deixar os três juntos, assim, lambendo o mesmo negócio, ia dar caos, com certeza. Deixa eu voltar. Aqui eles ficavam na cozinha esperando o Ai, gente. Mas aí aqui, olha olha que legal que ficava. Tu faz aquela pasta, Ah, tritura o fígado, coloca uma colher. A farinha de arroz tem que ser gradual para tu ir vendo liga, sabe? Tipo, ver como é que fica a tá. textura de bolo. E daí eu passava nesse tapetinho e daí ele sai tudo assim, ó. Ele ficava pronto sozinho. E daí a gente só passava a mão para recolher. Acho que aqui vai mostrar recolhendo. Tipo, era muito prático e fica tudo cortadinho já. Ó, Nossa, que maravilha. ele já sai todo quebradinho. Se tu deixa assar bem, ele sai bem, ó, fica bem. Tu vira a forminha e ele sai inteiro. Nossa. É bem. Enfim, fica a dica aí. Ai, obrigada. Dica que ninguém perguntou, até vou ter que dar lá no curso esse tipo de dica, eu esqueço às vezes, depois eu tenho que me Ah, lembrar. mas é bom, porque às vezes a gente fica, querendo ou não, a gente sabe, né? Que essas coisas industrializadas assim, não é bom a gente dar em grande quantidade, né? Sim. Então, às vezes. E é bom dar uma diversificada também, né? Ah, total. E daí, assim, ali eu fiz com fígado e farinha de arroz só. Mas eu fiz, que nem eu te falei, com cenoura. Só que daí a cenoura precisa de alguma coisa para dar liga. O fígado ele já é molinho. Aí a cenoura Já. tem que colocar um ovo para dar uma liga no negócio, ele ficar meio pastoso. Mas também fiz com banana, com maçã, tipo, tudo que ia, assim, não é que ia apodrecendo, mas tudo que eu via que ia passar, opa, vai virar petisco, sabe? Ai, que legal. Então dá pra fazer bastante coisa. E vira um petisco geralmente ouro, assim. Então esse de fígado aí é um petisco bem interessante. Ah, eu imagino. Só daí tem que guardar no, tipo assim, eu não me lembro direito, eu acho que durava, sei lá, uma semana na geladeira, mas eu lembro que eu fazia muitas fornadas, eu ia congelando no freezer. E daí eu ia tirando aos pouquinhos, sabe? Então tem que cuidar só com Não quanto tempo estragar, ele né? é para não estragar, né? Mas enfim, fica uma dica aí de petiscos para ti. Ai, adorei. Legal, que bom. Aí em São Paulo, provavelmente vai achar até mais barato do que na Amazon. Aí tem tudo, né? Aqui, Ah, é. Que aí, deve ter. Na 25, então. na 25 deve Amanhã. também de graça. Ah, amanhã eu vou lá, vou dar uma pesquisada. Vou ver É? se eu já encontro. Ah, eu adoro 25 lá fazer umas comprinhas. Ah, coisa boa. Sei que entrar no curso acaba que é um investimento bem alto que a gente tem que fazer, né? Vocês têm que fazer um investimento alto. Como é que foi isso para ti? Como é que foi fazer esse investimento? Como é que foi? Ah, pra mim, assim, como disse, eu vi muito pelo lado do que eu estava passando, né? Então, eu falei assim, eu preciso. E, como diz, a gente ajusta algumas coisas, né? Assim, se você for parar para ver, o curso é
24 horas por dia, os 7 dias da semana. Porque sempre que a gente te manda uma pergunta, você responde, a gente posta um vídeo, você analisa, dá o retorno pra gente. Então, assim, se você vai ver, igual eu pesquisei muito adestrador presencial, você vê que é um valor muito alto e é o quê? 50 minutos de aula e é aquilo, ele vem e vai embora. Então, assim, ele vem, faz o que ele tem que fazer e vai embora. Só que o cachorro é seu, ele vai ficar com você. Então, assim, se você não tem o mínimo de, como que eu vou te falar, de bagagem para você continuar com aquilo, o cachorro vai pode ser que resolva? Pode, mas assim, se ele não te passar algumas coisas para você fazer com o cachorro, para você ter o ensinamento e tudo, não vai resolver muito. E assim, o investimento também bem alto e é 50 minutos, 1 hora. E ele vai embora. Então, assim, dificilmente se você mandar, não tenho certeza, mas assim, eu acredito que se você mandar uma pergunta, mandar uma dúvida, ó, o cachorro fez isso, o que que eu devo fazer? Acho que dificilmente ele vai te responder. Acho que ele só vai te responder o dia que ele estiver ali. Como eu já vi algumas pessoas comentarem que, tipo assim, ele vai e às vezes você não pode nem ficar junto com ele. Tipo, ele faz o que ele tem que fazer. Eu já vi pessoas comentando, né? Então, assim, ele leva o cachorro para passear, para ensinar a andar na rua. Aí ele vai lá, leva, volta, e você não sabe o que que você tem que fazer. Então, assim, o cachorro tem 1 hora de treino e depois você vai sair com ele do jeito que você sempre saiu. Então, eu acho assim que é um valor alto assim que a gente investe, mas é um valor que não chega a ser alto, porque se a gente for ver a parcela é às vezes menor do que um pacote de tapete que você compra para o cachorro. Então assim, se você vai fazer o cálculo do curso que você tem, de tudo que você aprende, das aulas, do suporte que você tem, então assim, não paga, eu acho que nenhuma aula, que é como diz, o valor do mês não chega a ser o valor de uma aula que um adestrador pessoalmente te dá, né? Uhum, uhum, total. Então, Então, quando eu pensei, eu falei assim, não, a gente reduz algumas coisas e é um ensinamento que você tem para você pro resto da vida. Então, não só para esse cachorro, mas assim, se depois desse você tiver outros, outros e outros, você vai usar esse curso para todos os outros. investimento em conhecimento, né? Ah, sim. Então, para mim, assim, vale muito a pena. Você, às vezes, apertar um pouquinho ali, deixar de comprar alguma outra coisinha, um mimo a menos para ele, mas para você investir numa qualidade de vida melhor para você, para ele. Então, isso para mim foi algo que eu falei, não, esse investimento não tem nem o que pensar 2 vezes. Que bom, que legal. É bom saber disso, porque, enfim, é sempre o dinheiro é sempre um problema para todo mundo, né? Então, todo mundo É, sempre tem esse problema. Uhum. Então, é sempre bom entender o outro lado aí de vocês também, de como é que foi essa situação. E, enfim, eu sei que não é fácil para todo mundo, não tá ninguém tá nadando aí no dinheiro para dizer, verdade. não, né? Mas é Mas que se você para pensar assim, a qualidade de vida que você vai dar para ele, que você vai ter pelo valor, você fala assim, não, mas eu tô aprendendo como ensinar meu cachorro, como lidar com ele, o que ele está passando, o que ele está sentindo. Diferente de você trazer uma pessoa que é bem mais caro, né? É, tem, como eles falam, tem que ser pelo menos 2 vezes na semana. Então, acho que o valor do curso você paga em um mês. O valor que a gente paga no curso todo, você vai pagar em um mês. E assim, em um mês, eu também acho muito difícil é, um cachorro mudar completamente, sendo que você não vai ter o suporte, né? É só uma pessoa que vai estar indo ali, ficando 50 minutinhos, 1 hora com ele, e depois ele vai embora e você fica sem conhecimento nenhum. uhum, total, total. E quando tu, enfim, quando tu estava lá no, antes de entrar no curso, teve alguma coisa
que foi, sei lá, definitiva para tu? O que que te fez decidir entrar? Teve alguma coisa específica que te fez decidir entrar? A sua maneira de lidar, assim, com o problema, de... Você transmite muita confiança. Você transmite muita confiança, assim, a gente vê que você acata o problema que a gente está passando, que você tenta ajudar da melhor maneira. Não é assim, é para fazer isso. Como? Não, tá? E aí, isso. Você não, você sempre tenta ver cada cachorro individual. Ó, o seu consegue fazer isso, o seu não consegue, então você volta, não querendo colocar todos no mesmo lugar, não, todos têm que ir em tal lugar. Não, mas não tá conseguindo, não, mas a gente tem que ir para tal lugar. Então, eu senti muita confiança nisso, na maneira. Alguns depoimentos que eu vi, eu cheguei, acho que eu vi de, Lembra de de quem? aluna sua. Eu não lembro se foi da Amanda, eu não lembro Amanda. se foi dela. Eu Uhum. não estou bem lembrada se foi dela, mas eu sei que eu vi um depoimento, mas a maneira de você falar assim dos problemas, de como agir, de que a gente tem que ir aos pouquinhos. Então, assim, isso para mim me transmitiu muita confiança. Uhum. Legal. Que legal. E teve, provavelmente foi da Amanda, acho que era a Amanda, a Érica, acho que eram as duas que tinha naquela época que a gente tinha o depoimento delas. Teve alguma coisa que quase te impediu de entrar? Alguma coisa que quase te parou? Não, eu estava muito decidida. Eu tava. O desespero era tanto. A única coisa que a gente pensa é assim, e se eu fizer e não der certo? Mas assim, o não eu já tinha. Eu pensei assim, o não a gente já tem, não custa tentar. Falei, eu vou tentar. Uhum. Né? A gente pensa realmente no investimento, né? Mas assim, naquele momento eu não estava nem pensando tanto no investimento. Eu estava pensando assim, se eu entrar e eu não conseguir, não der certo, se ela não tiver solução. Mas bate assim, mas eu falei, não, eu vou tentar e vai dar certo. Eu falei, eu vou tentar. Já deu, E né? assim, às vezes muitas pessoas também é contra, né? Às vezes as pessoas começam assim, você vai fazer isso, pra quê? Não vai dar certo, que não sei o quê, né? Então sempre tem Ah, é? aquelas pessoas pra te dar uma animada, né? Ah, é? Às vezes aparece, sempre aparece, né? Porque as pessoas, elas são assim, elas, é o que eu falei, elas nunca vê as pequenas conquistas, né? Você fala assim, eu tô fazendo um curso de adestramento. Aí ela olha assim pro cachorro, o cachorro late. Ah, não, mas tá resolvendo? Não, ele tá latindo, sabe? Falo, gente, mas às vezes a pessoa não sabe nem qual era o contexto da história, não sabe nem como que era, mas a pessoa já, não, mas tipo, não tá dando certo, ele latiu, ele fez isso, sabe? Eles começam a ver os defeitos e não ver os avanços que a gente teve. Uhum. Total. Uhum. Né? É. Mas eu não ligo, não. Desliga, né? Não, eu falo assim, eu sei onde que eu tava, onde eu estou, aonde eu quero chegar. Então, assim, pra mim, não, se é para me dar pitaco negativo, não abra a boca. Se é para me ajudar, tudo bem. Se não, não precisa me falar nada. Fica quieto aí, não enche o saco. É. Legal. Ai, ai. Bia, olha, acho que fiz todas as perguntas e mais um pouco, porque eu tenho uma listinha aqui de perguntas para me guiar mais ou menos na nossa conversa, né? Mas aí tu foi falando umas coisas, eu fui perguntando outras já, né? Fomos batendo um papo aí, falando até dos petiscos. Acho que eu perguntei tudo que eu tinha pra te perguntar. Tem alguma outra coisa que tu queira comentar, queira dar algum feedback, quer contar alguma coisa que, enfim, alguma coisa que tu queira contar, enfim, sei lá, enfim. Se quiser comentar alguma coisa. Para mim, meu agradecimento. Sempre, sempre, por todo o seu apoio, pela sua dedicação. Para as pessoas que têm problemas com cachorro, tem, com reativo, que não desistam,
que tem jeito, que não julguem eles, assim, ah, ele é assim porque ele quer, ele é rebelde, ele é mal educado. Não. Tudo por trás disso tem um motivo, tem algo, às vezes a gente mesmo acaba reforçando, acaba mesmo ensinando, né? E às vezes a gente não percebe, Uhum. mas que tem solução, tem jeito, a gente tem que ir aos pouquinhos, a gente tem que comemorar as pequenas conquistas, não olhar tanto para os problemas, né? E minha gratidão imensa por você. Agradeço demais por ter te conhecido, pelo seu método, pela sua paciência. Opa. Nossa, imensamente feliz por tudo, muito mesmo. Ai, fico muito feliz. Obrigada. Obrigada pela confiança desde o início, né? Obrigada. Só Muito, você agradecer. transmite uma confiança imensa. É o que a gente mais pensa, assim, quando a gente pensa em comprar um curso, pensa em entrar num curso, é algo, principalmente algo da internet, é algo da internet. Será que não é propaganda enganosa? Será que é isso? Será que é aquilo, né? Hum, Então a gente sempre pensa muito nisso, né? Mas é algo pela internet, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que a gente vai ter é, aquele suporte, né? Porque tem muitos que não tem, né? A pessoa te passa lá um monte de vídeo e pronto, né? Mas não, seu suporte é maravilhoso, as suas aulas, a comunidade que a gente conversa com as outras meninas, cada um conta o seu problema, dá o seu ponto de vista, ajuda, desabafa, porque acho que tem dias que tudo que a gente mais quer é desabafar com alguém e alguém fala assim, eu te entendo. Então, assim, para mim é muito gratificante, muito mesmo. Não me arrependo em nada. Eu acho que, assim, se eu tivesse conhecido, eu teria entrado nesse curso muito antes. Com certeza. Mas a dica para quem tem seus cachorrinhos também, assim, tão reativos, e tudo, é que não desistam, né? Não hum. acho que é algo sem solução, que queiram abandonar, queiram fazer nada, porque para mim ela é uma filha para mim. Então, assim, eu sempre falo para as pessoas que falam, ela é muito reativa, eu falo, gente, se eu tivesse um filho mal educado, eu não iria colocar na rua porque ele é mal educado. Então, eu tentaria resolver o problema dele. Então, assim, para mim é minha cachorra, né? Então, para ela, para mim é minha filha e não importa. Eu sei que uma hora ela vai ser a minha pequena que eu sempre sonhei de poder levá-la para qualquer lugar. Pra feira. Pra feira, pra tudo que é lugar. Pra ser minha companheira pra tudo. Ai, sim, não, vocês vão chegar lá. Então, estamos no caminho para chegar lá. Vamos. É que às vezes a gente cobra demais, né? A gente quer que as coisas Uhum, sejam tudo rápido, né? Eu quero que tudo aconteça de hoje para amanhã. E não é assim, né? Do mesmo uhum. jeito que às vezes demorou tanto tempo pra gente para construir esse comportamento deles, que às vezes a gente nem percebe, a gente mesmo tá construindo, a gente tem que ir aos pouquinhos para construir um novo comportamento, né? Total. Aham, total. Hum. Bia, meu imenso agradecimento por ter confiado em mim lá atrás, porque, né, como você falou, Eu que agradeço. uma coisa da internet, a gente nunca sabe, né? Inclusive, eu nunca tinha nem. Enfim, eu já tô tão acostumada a trabalhar com a internet que isso nem me passa tanto pela cabeça, né? Mas é uma coisa que muita gente pensa, né? É, Internet? Né? Então, acho que até a pandemia deu uma amenizada nisso, porque tudo foi para isso. online, mas mesmo assim, Verdade. é, é algo que a gente fica com um pezinho atrás, né? Online, adestramento? Será que funciona? É. Adestramento, não tem que vir um adestrador em casa, né? Então é bem. Cair em golpe, né? Tá cheio de golpe por aí, então também é uma coisa que às vezes a gente pensa, né? Tipo, não. Enfim, vê anúncio e. Será que. Parece bom demais para ser verdade. Isso é verdade. A gente sempre fica com a pulguinha atrás da orelha. Né? Não, total. Então bom, enfim, foi muito bom conversar contigo, me deu várias luzes em coisas para a gente melhorar também aí no curso, no curso gratuito, no curso pago, né? E várias ideias até em relação a alguns outros problemas que tu falou da Valentina,
E foi, eu tô planejando algumas coisinhas, falei para vocês, né, de algumas mudanças para incorporar aí para vocês, então eu vou me dando algum, até não sei se eu tenho uma hora que eu anotei umas coisas que eu tava anotando, tipo, umas coisas que tu falou, eu pensei, nossa, genial, vou colocar isso, então para anotar depois, mas, enfim, só tenho a agradecer imensamente a Eu que te confiança agradeço. no trabalho, tá? Eu que te agradeço imensamente, Mônica. Parabéns pelo seu trabalho. Que você continue sempre assim ajudando muitas pessoas, Obrigada. porque é o que a gente precisa de pessoas assim como você, que acreditem nos nossos bichinhos e que saibam que vai dar certo. Ai, querida, que bom, fico bem feliz. Por mais tutoras que nem tu, porque não adianta, que eu falei hoje ali na aula, eu estou sempre falando, né? Não adianta, eu tô ali mostrando o caminho, eu faço o meu máximo, mas não é todo mundo que tá tendo o resultado de vocês. Por quê? Não tem que colocar a mão na massa, né? Tem que molhar o pé. Não, tem. A gente tem. É algo que eu vi muito, principalmente no começo. Você, às vezes, você entra com aquela empolgação toda e você quer o resultado para ontem, né? Então, assim, é devagar. E às vezes a gente não tem a paciência, né? O mal do ser humano é esse, a falta de paciência, né? Total. E a gente tem que colocar, eu coloquei como foco isso, né? Assim, não importa. Se eu tenho tempo para fazer tudo para mim, eu vou ter, nem que seja 10 minutos para treiná-la. Uhum. Então, seja na brincadeira, seja quando estou voltando do passeio. Então, assim, estou com preguiça. Não, nada de preguiça. Você tem que pensar no seu objetivo. Então, foco, 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 né? 12 foco. dias por dia, dá. A gente tem que fazer um esforçozinho, né? Uhum. Então, Não, total. mas Tá. vale muito a pena. Muito, muito, muito. Quando a gente começa a ver os resultados, a gente vê o quanto é gratificante e o quanto cada vez a gente quer treinar mais ainda. E ter novos objetivos, né? Buscar É, novos objetivos com o cachorro. e isso deixa até eles mais felizes, né? Às vezes você estava treinando com eles e vê a carinha deles de felicidade. Então, nossa, para mim é muito gratificante ver ela toda feliz. Então, nossa, não tem recompensa melhor. É verdade, que hora, é verdade. Não tinha parado de pensar nisso, mas é uma coisa que isso é muito individual de cada um com o seu cachorro, né? Mas ver eles com aquela carinha de faceira é a coisa mais. Nossa, pra mim, gente, igual eu, às vezes, gente, no frio, eu sou muito frienta, então, assim, pra mim, frio é um problema, um sério problema pra mim. Então, eu chego e vou passear com ela, né? Ainda bem que agora tá calor, mas assim, mesmo no frio, eu chego e vou passear com ela. Às vezes eu falo, ai, gente, eu não queria ir. Mas eu falo, não, tadinha, ela ficou o dia inteiro em casa, me esperando. Ela não tem culpa de eu trabalhar. Eu vou. Aí Vai. quando eu volto, gente, ela volta tão feliz. Eu falo, olha que recompensa. É. É a maior recompensa, é a carinha deles. É, muito, gente. Falo, gente, eles dependem da gente, né? Então, Uhum. e é o que eu falo. Ela não pediu para mim pegá-la, para mim criá-la. Então, se eu tive essa essa iniciativa, então eu tenho que cuidá-la da melhor forma possível e dar o Uhum. melhor para ela. Para ela não pediu, então eu quis. Então agora a responsabilidade é minha e eu tenho que dar o melhor para ela. Uhum. Eles dependem totalmente da gente, né? Não tem Sim, como. Não tem sim. como. Não, olha, foi sensacional a conversa contigo. Incrível o Eu bate-papo, também assim. amei. Nossa, amei mesmo, assim. Sabe que eu tava super cansada hoje, foi um dia bem puxado. Dei 1 milhão de aulas. Eu fui dar a nossa aula mais cedo ali, eu tava exausta, dei aula, eu fui dar outra aula depois, eu vim conversar. Eu já tava tipo assim, meu Deus do céu, acho que vou ter que fazer um café. E nossa, não, foi super bom aqui. Eu nem tomei água, eu tinha separado a garrafa de água para tomar para me manter acordada, eu nem tomei, porque foi tão bom de te ouvir falar que tava maravilhoso. De Ai, verdade. que bom. Muito bom. Obrigada por tornar meu final de sexta-feira melhor. Eu que agradeço. Também amei conversar com você, Ai, viu? que coisa boa.